Era uma cultura muito grande comunista aqui no RN, era uma célula comunista aqui. O maior herói que nós temos na história da Polícia Militar é o soldado Luiz Gonzaga. É aí onde eu queria chegar. Então, existem obras, livros, existem documentos, existem publicações em jornais, tudo contra a existência do soldado Luiz Gonzaga. Ou seja, alguns historiadores, algumas autoridades aí no assunto pregam que foi uma invenção do governo, especificamente do comando da Polícia Militar, para abafar ou para, digamos assim, diminuir uma possível vitória, né, do movimento que houve em 1935. O assunto é muito extenso, mas eu vou me prender a um detalhe importante sobre Luiz Gonzaga. Teve um desembargador chamado João Maria Furtado, que foi um dos primeiros que detonou, que escreveu contra a existência de Luiz Gonzaga. Ele diz, tem um livro dele chamado Vertentes, que ele fala da vida dele toda. Ele tinha ideias socialistas, né? Então estava explicado. E ele mete o pau. Ele diz que foi uma invenção do comandante da polícia, que era o Major Luiz Júlio, na época, Major Luiz Júlio, e que não sei o quê, que Luiz Gonzaga não passava de um doidinho, um débil mental, que vivia lá perambulando pelo quartel e foi morto e tal. Bom, não obstante tudo isso que ele diz, eu vou me confiar na documentação oficial que existe na Polícia Militar. Se a documentação oficial é falsa, então alguém prove que ela é falsa. Agora, se alguém escreve numa obra que o comandante mentiu, tudo prove que o comandante mentiu. Então, o que é que nós temos? Quem tem boca pode falar o que quiser, né? O que é que existe na Polícia Militar? Existe boletim de inclusão dele dia 30 de outubro de 1935, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga de Souza, número 1074, natural de Sacramento, é a atual cidade de Ipanguaçu. Era vila na época chamada de Sacramento e era vinculada ao município de Santana do Mato, com tantos anos de idade, não sei o que e tal. Depois tem o boletim rodado logo depois do movimento. O movimento foi de 23 a 27 de novembro de 1935. Então, Natal viveu um dia de cão. Um dia não, um período de cão. Período mesmo. Né? Foi uma verdadeira tragédia. Pois bem, aí sai no boletim a morte dele, o comandante dizendo que morreu, foi alvejado, não sei o que e tal, o bravo soldado Luiz Gonzaga. Logo em seguida, promove ele a cabo por bravura e logo em seguida, tudo no mesmo boletim, né? O exclui por morte. Você sabe perfeitamente disso, Queiroz. Todos nós sabemos que quando a gente entra, a gente ganha o registro de ingresso. Exatamente. Quando a gente morre, ganha o registro de exclusão definitiva. Tá lá. Esses documentos estão lá, arquivados. Eu tenho cópia de todos eles. Fotografei numa resolução muito boa. Em 1936, quase um ano depois, existe um ato legal do governo do estado criando um túmulo no cemitério do Alecrim, em memória do bravo soldado Luiz Gonzaga. Finalizando uma questão, em 1954, o governador do estado promove o morto cabo Luiz Gonzaga a terceiro sargento. Isso aí foi legal, porque existia uma lei que saiu em 51 prevendo isso. E teve um fim, que foi aumentar a pensão que ficou para a mãe dele. Tá certo? Para o pai, depois o pai morreu. Uma justa homenagem. Uma justa homenagem. Então não há que se falar que inventaram isso aí. Aquele mausoléu lá é dele? O mausoléu foi criado em 1976, inaugurado em 76, em homenagem ao bravo soldado Luiz Gonzaga. Muita gente quer desconstituir uma verdade. Agora, quem quiser provar, prove que ele não era soldado. Ninguém consegue provar, só consegue dizer que foi invenção, que foi não sei o quê. Agora, por que inventa que foi invenção? Se está lá no boletim que o camarada foi incluído e tal. E se ele não estava fardado, olha só, a gente está em 2022. Tem uma turma de 14, né? São 14 alunos soldados. Tem. Me parece que eles ainda estão sem farda. A turma de 2020... É o bicho forme. Então, imagine aí, em 1935, não existia curso de formação de soldado, não existia processo seletivo, não existia edital. As vagas eram de acordo com
a demissão. Alguém era excluído ou se aposentava, se botava alguém para dentro, né? Não tinha processo seletivo nem nada. Então esse camarada veio do interior para cá e ficou ali pelo quartel e não tinha farda nem nada e foi incluído, né? Foi incluído. Agora, alguém vai ter que provar que essa documentação é falsa. Enquanto não provar, prevalece a verdade e ele é o nosso herói maior. Luiz Gonzaga. Se ele estava paisano, é porque ele não tinha recebido farda, não tinha como. Ele tinha sido incluído há 30 dias. E outra coisa, vamos supor que ele ainda não fosse soldado, mas ele estava dentro do quartel e foi envolvido no movimento. Então ele esteve a serviço do Estado. Se ele esteve a serviço do Estado, ele se tornou independente, mesmo que não fosse verdade. Eu só penso que é o copo. Mesmo que fosse partir para essa ideia, tá certo? Tem todas as justificativas do mundo. Ele foi empregado. Apareceu depois um tal de Cizenando, depois de 20 anos, 30 anos depois, declarando que tinha sido o autor da morte dele. Eu vi, o Cizenando era um dos comunistas lá envolvidos. Ele disse, aí veio um caba lá com um fuzil na mão, não sei o que, eu meti bala nos peitos dele. Quer dizer, o cara declara, independente de ele ser ou não da PM, que eu já digo que não tem para onde correr, que ele era tem um da boletim, PM, né? Tem um boletim, ele estava a serviço do Estado. E alguém o utilizou. Se hoje em dia a gente estivesse ali dentro do QCG, aí um civil ali por dentro, tal, e rompesse um movimento com características semelhantes, esse civil, ele poderia ser cooptado pelo Estado, pelo poder público. E você, eu sou reservista, eu sou reservista, entende de arma, né? Pega o fuzil aqui, você vai ajudar a gente. E depois o camarada ganhava alguma coisa com isso. É a responsabilidade objetiva do Estado por coisa parecida. Então, não tem como se contestar. Agora, é verdade que naquela época, nesse movimento, o pessoal falou que os comunistas arrombaram os cofres do Banco do Estado e tiraram o dinheiro lá e alguns dinheiros deram ao povo. Dizem até que ainda tem dinheiro, ainda tem rendimentos, né, de dinheiro apropriado indevidamente naquela época. Interessante que essas pessoas que falam tanto contra Luiz Gonzaga não aprofundam as ocorrências, os acontecimentos a respeito do que eles fizeram. Os arrombamentos de cofre do Banco do Brasil, não sei de quê, de residências, né? Enterraram o dinheiro não sei onde, não sei o que. Tem muita coisa aí. Tentam sustentar a tese contra Luiz Gonzaga só a questão dos jornais não terem noticiado tudo, mas porque o soldado não tinha esse valor todo, não. É porque é soldado. Se fosse outra autoridade aí, ninguém tava procurando. Até hoje o povo quer desmentir isso. Desmentir. Mas não vão conseguir, não. Nós temos a medalha do mérito policial Luiz Gonzaga, que é a mais alta condecoração. Quando se diz a mais alta condecoração, é por conta do status de concessão dela. Ela é concedida pelo governador do estado e não pelo comandante da PM. Essa é mais difícil. Nós temos 3 medalhas apenas que são concedidas pelo chefe do executivo. É a Luiz Gonzaga, a medalha Prêmio Tiradentes, que pouca gente fala dela, mas é uma medalha super importante, é para o 01 de turma. E a medalha de tempo de serviço, a de 10, 20, 30. A propósito, Queiroz, eu vou aqui dizer outra, digamos assim, benfeitoria que eu deixei. Até o meu tempo, essas medalhas de tempo de serviço não eram concedidas com toda regularidade a todo mundo, não. Parece que eram... Deixava passar. Né? Quem tomar conhecimento, cobre, peça, requeira, porque é um direito nosso. Aí, quando eu assumi o comando, chamei o pessoal da diretoria de pessoal e disse, olha, quem tiver direito é ex officio, não tem que requerer, não. A gente vai... E aí, por isso você publicado, vê até hoje, tem que ser publicado a medalha do carro. Muitas publicações são feitas, né? Quase que diariamente, com exceção de 10, 20 e 30 anos. Da época que começou... Foi. Digamos assim, eu abri a porteira para se conceder. Mesma coisa, eu abri a porteira para a realização dos cursos de nivelamento no interior do estado. Porque o pessoal reclamava demais, ter que vir lá e descobria as cidades, né? Digamos, Pau dos Ferros, aí 10 policiais, já faz falta demais. Da região ter que vir passar 30 dias, 50 dias, sei lá, em Natal fazendo o curso de nivelamento, que era aquele critério para poder ser promovido, né? Depois desapareceu o curso de nivelamento. Então, a gente teve uma reunião com as associações e tal e decidiu estender para Mossoró, aí polarizou. Mossoró
Caicó, Pau dos Ferros, Nova Cruz, salvo engano. Foi só esses locais. E eu tive o prazer de ir para a solenidade de conclusão de todos eles. Eu fui a Mossoró, fui a Pau dos Ferros, Caicó, Nova Cruz. Essa confusão na intentona comunista começou... Tinha gente do exército comunista. Foi. A célula começou dentro do quartel do exército, que era esse quartel que eu lhe falei, que hoje é o Chútil, ali na Rio Branco. Só que o quartel era com a frente para Junqueira Aires, Câmara Cascudo. Os fundos para Rio Branco. Como é que se diz? O planejamento e tal. A história é muito longa, né? Começou fora, eles planejavam 3 locais, Recife, Rio de Janeiro e Natal. Isso veio financiamento de outros países, né? Aí tem história. Da União Soviética. Isso. Tem toda uma corrente ideológica aí por trás. Aí alguma coisa falhou e há quem diga, né? Tem muitos livros bons. Tem um livro, A Insurreição Comunista de 35, do professor Homero Costa, que é um pensador, é um cara muito bom. É a dissertação de mestrado dele. Ele é um cientista político muito bom. Eu aconselho quem quiser ler esse livro, é muito interessante. Ele foi obter muitas informações importantes fora do Rio Grande do Norte. Por que eu estou perguntando isso? Se em 1935 teve a intentona comunista, teve esse confronto todo. Então, desde 1935, porque se fala em 64, né, período do regime militar, que teve aquela marcha pela família, não sei o que, né? Que existia uma ameaça comunista. Isso. Né? Naquela época também, e sempre houve, né, essa ameaça comunista no Brasil. Né? E aí diz o pessoal que foi o Congresso que depôs o presidente e chamou as Forças Armadas. Não foi a Força Armada que foi lá depor o Congresso e depor o presidente. Foi assim que ocorreu? Esse posicionamento é muito complicado porque existem várias correntes. Golpe, não foi golpe? Não foi golpe, não foi. Mas foi feito, teve umas articulações, né? O presidente ausente, não sei o que e tal, foi declarado o cargo vago e tal, não sei o que. Também se defende que o comunismo estava tomando conta do poder e essa introdução das Forças Armadas que evitou, né? Como é que se diz? Essa assunção do poder. Porque antes teve um avião cubano cheio de dinheiro que caiu, né? Que era demais. Conversa demais. Mas vamos lá, a gente tá na intentona. Como foi que conseguiram vencer? Veio tropas federais, foi? Da Paraíba, né? Mas a PM, a velha e gloriosa Polícia Militar, já combatia os comunistas. Ficou até o último cartucho, né? Entrincheirada, mas praticamente tomada, né? Porque o evento foi de supetão e o pessoal tinha se programado, tinha planejado dentro do quartel do Exército, pertinho, e eles idealizaram tomar exatamente os pontos que pudessem oferecer resistência. Os 3 pontos principais: o quartel do comando, o esquadrão de cavalaria, que é hoje lá onde funciona a escola doméstica, e a casa de detenção, no Monte Petrópolis, perto da faculdade, onde é o centro de turismo ali. E é onde tinha policiamento em maior quantidade, né? E assim foi feito. Eles tomaram os outros locais com facilidade. Inclusive, liberaram todos os presos lá da casa de detenção. Abriram as grades e tal. Meu Deus. Foi 4 dias de... Aí teve a incursão ao interior, né? Que teve um tiroteio. Tentaram invadir o interior. Lá perto da Serra do Doutor, ainda tem até um obelisco lá. Eu tenho um trabalho em andamento sobre... o título seria mais ou menos assim: Soldado Luiz Gonzaga, mito ou herói? Aí eu vou discorrer sobre... Está em andamento já, faz quase 10 anos que eu comecei. E tem muitas informações que vão ser inéditas nesse trabalho que eu comecei a desenvolver, que a gente não acha normalmente na literatura. Teve um jornalista aqui, que infelizmente já faleceu, era meu colega do Instituto Histórico, chamado Luiz Gonzaga Cortez. O nome dele é Luiz Gonzaga Cortez. Ele escrevia muito contra a existência do herói Luiz Gonzaga e tal. Ele escreveu muito para jornais e tal. E tem muitos dos artigos dele que eu consigo contestar. Cara, assim. Se preocupar com isso. Pois é.
Ele disse que somente depois de... Uma coisa que a gente detona logo rápido nele. Somente depois de 5 ou 6 anos da morte de Luiz Gonzaga, começaram a enaltecer. Eu disse, amigo, 2 dias depois da morte dele, já tem um boletim da PM falando disso. 1 ano depois tem a criação do como é que se diz? Do túmulo lá no cemitério do Alecrim, que até hoje está lá. E por aí vai. Aí tiraram os restos mortais dele, do Alecrim, e levaram lá para o mausoléu em 1976. O Coronel Rocha, que eu disse o nome aqui, que é um dos nossos colegas da academia, participou como é que se diz? Desse deslocamento. Coronel Franklin, outro, um coronel médico, né? Não é do quadro de saúde, mas é médico. E Queiroz, antes que eu me esqueça, nós temos um caso interessante na nossa academia, que é o coronel Paulo Frassati de Oliveira, uma das maiores sumidades da Polícia Militar em todos os campos, no campo cultural, em tudo. Coronel Frassati, infelizmente, teve essa doença grave, né, o CA, e ele era nosso colega acadêmico, foi um dos primeiros a ser convidados, né? Eu criei um grupo de WhatsApp, e nesse grupo a gente começou a debater as ideias e comecei a chamar o pessoal para fazer parte, para integrar essa academia. E ele estava integrando, só que já doente, né? E eu nem sabia direito. E infelizmente, depois que a gente fundou a academia, em 7 de julho do ano passado, ele veio a falecer. Aí veja só que situação quase que inédita. Ele passou de acadêmico, né? Que acadêmico é o imortal, o cara lá da academia, para patrono. Ele passou a fazer parte, a ser um dos falecidos que nominam uma das 40 cadeiras. Então, ele entra na academia de 2 formas. Como acadêmico, inicialmente, assinou a ata de fundação e depois passa a ser patrono. Nós temos 40 cadeiras, tem 30 designados já, 30 patronos escolhidos. Falta ainda escolher 10. Vamos para frente. Vamos fazer assim.